Será que o medo do julgamento está te impedindo de fazer movimentos de autocuidado enquanto você elabora a perda de alguém extremamente importante na sua vida? Quando alguém com quem a gente tem um vínculo profundo, íntimo, significativo, nossa mãe, nosso pai, irmãos, amigos, avós, animais de estimação, quando alguém falece, a dor do luto invade a gente. E quem vive uma situação de perda sabe o quão difíceis são os movimentos de seguir adiante com aquela dor. É como tentar correr uma maratona com o pé quebrado. Em alguns momentos fica muito difícil até respirar. Como seguir adiante? Como viver? Como retomar a minha rotina se aquela pessoa que eu amo tanto não tá mais presente? Eu sou Thaís Ares, eu sou psicóloga, trabalho com morte, com luto. E no meu consultório, aqui no consultório, ou nas instituições em que eu já trabalhei, eu tenho um jeito que é mais brincalhão de acessar questões sérias, como que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, que é o julgamento dos outros perante aquele que vive um luto. Então eu brinco, tem um tipo de gente que atrapalha muito a vida do enlutado, o Zé Povo. E o Zé Povo, em algum momento sou eu, o Zé Povo em algum momento em você. Sabe aquelas situações em que a gente olha alguém vivendo alguma coisa e a gente acha que essa pessoa deveria fazer de outro jeito? Ou porque tá dentro de uma norma cultural, social, que diz que tem que ser de determinado jeito e não de outro. Vou dar um exemplo. A minha avó portuguesa, quando perdeu o meu avô, foi levar cinzas para Portugal. E ela chegou lá vestida de azul marinho. E em Portugal, na faixa etária dela, ainda é frequente, ainda eu digo porque isso é uma norma social do passado, mas que as senhoras viúvas carregam ainda, de você passar um tempo vestido de preto. E a minha avó não queria se vestir de preto. E quando ela chegou no aeroporto, uma das irmãs dela falou para ela: isso é muito desrespeitoso você chegar aqui e não colocar uma roupa preta. Isso que a roupa era azul marinho. Então é esse tipo de situação que muitas vezes dificulta que o enlutado faça movimentos que a gente chama de restaurativos. Então, é uma oscilação. Em alguns momentos a pessoa se volta para perda, ou em outros momentos para restauração. O que é isso? Então, o meu marido morreu. Eu passei 2 meses mais fechada, lidando com as questões burocráticas. Não queria muito ver as pessoas, mas eu preciso voltar a frequentar a missa. Eu preciso voltar pro terreiro. Eu preciso voltar para minha aula de costura. Esse é um movimento que a gente chama de restauração. A pessoa ir adiante. Mas no luto, como assim, como fora do luto, né? Cada um sabe ou deveria saber aquilo que lhe faz bem. Então, caminhar na praia, me fez muito bem caminhar na praia. Se eu perder alguém, eu sei que aquilo me faz bem. Mas pode ser que alguém de longe esteja falando: nossa, a Thaís perdeu alguém, sabe, semana passada e ela tá na praia já. Ontem eu fiz uma live que tá no meu Instagram, @psithaís.ares, sobre leve seus problemas para passear. E a gente incentiva os enlutados a fazerem movimentos conforme podem de restauração, que vão promover alívio, relaxamento. E a gente estava conversando nessa live sobre como o julgamento alheio dificulta que as pessoas fiquem bem. Então a gente tem que começar a pensar assim, vivendo ou não um luto, o quanto de peso a gente coloca no olhar e na fala dos outros. Por que você é alguém que vai mudar o seu comportamento se a pessoa A, B, C, D fala que aquilo não é legal, que você não deveria fazer? Você se inibe, você não valida mais o que você sente e que você precisa do que me perdi. Você é alguém que dá muito valor porque os outros falam?
tem que começar a pensar a razão disso. Porque no momento que você vive uma situação como a perda de alguém, esse funcionamento, ele vai ser muito parecido. Só que se você não fizer o que você precisa naquele momento, a sua dor não vai aliviar e a sua vida vai seguir com alguma série de complicações, porque você vai estar fazendo o que o outro, do ponto de vista do outro, acha que você deveria fazer e não aquilo que a sua alma precisa. Então eu brinco que o Zé Povo atrapalha quem vive um adoecimento, o Zé Povo atrapalha quem vive um luto, o Zé Povo atrapalha quem tá feliz, o Zé Povo atrapalha todo mundo. Então a gente, antes de julgar, antes da gente decretar, nem gostava do morto, olha isso, a gente tem que o quê? Segurar a nossa língua e pensar, por que é tão importante pra mim que aquela pessoa que tá sofrendo esteja vivendo a vida dela, o momento dela, do jeito que eu gostaria que vivesse. E também de quando estivermos no lugar de quem está sendo julgado, parar e pensar, eu vou mesmo me importar com alguém que nos piores dias da minha vida, nos dias do coração mais sofrido, tá me julgando, no lugar de vir aqui, perguntar como eu tô, entender por que eu tô agindo dessa forma, e de cuidar de mim, estender a mão, me ouvindo, me cuidando. Então, fica essa reflexão sobre o peso do julgamento em quem está vivendo uma situação de sofrimento em geral, seja um adoecimento ou seja um luto. E se você quer ficar bem, você precisa silenciar a voz do Zé Povo, da fofoqueira, ali da esquina, da tia maldosa, daquela pessoa que nunca fez nada de bom para contribuir na sua vida e agora só coloca pesos e pesos e pesos naquilo que você precisa aliviar.